da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. E o versículo 20 diz também, não desprezeis as profecias. O que diz o versículo 20? Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Quando a gente vê essa sequência que São Paulo faz aí do versículo 16, viveis sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque este é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos toda espécie de mal. A gente tem a impressão que São Paulo foi fazendo recomendaçõezinhas assim. Como às vezes a gente faz e diz isso, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, e ficou no meio. Não, gente. Bem ao contrário. Veja o contexto do capítulo 5. Como é que começa o capítulo 5? Qual é o título do capítulo 5? Vinda do Senhor. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, que vos escrevamos. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem, diga comigo o que está escrito, paz e segurança, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Veja bem, São Paulo está dizendo claro, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não sabemos exatamente quando o Senhor virá. Mas Paulo diz, vós não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Leia comigo o versículo 9, que é importantíssimo. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto não nos destinou Deus para a ira. Nós não fomos destinados para a ira. Nós não fomos destinados a condenação, nós não fomos destinados à perdição, não, ao contrário, mas nós fomos destinados para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, embora não saibamos exatamente quando o Senhor virá, nós precisamos ser vigilantes, atentos, e sabermos, nós, essa geração, que todos os sinais estão se cumprindo, todos os sinais estão se realizando. E que a nossa geração é que vai receber a vinda do Senhor. Portanto, se lá naquele tempo, Paulo dizia a eles, e veja, até alguns dizem, olha, os apóstolos pregaram a vinda do Senhor. Mas aquilo foi ilusão. Eles pensavam que o Senhor viesse logo, só que não veio. Por isso que eles pregavam assim, desse jeito. E já faz tanto tempo, já quase 2000 anos, e o Senhor não veio. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Pelo contrário, o Senhor queria que cada um deles vivesse como se o Senhor viesse naquele dia. Vivamos o dia de hoje como se o Senhor viesse amanhã. Repete comigo. Vivamos o dia de hoje como se o Senhor viesse amanhã. Era isso que o Senhor queria. E por essa razão o próprio Espírito Santo inspirou os apóstolos a pregar assim, criando um caráter de urgência neles e criando neles um caráter de vigilância. E é por isso que os apóstolos, desculpe a expressão, não dormiram no ponto. É por isso que os primeiros cristãos não dormiram no ponto. Pelo contrário, eles foram vivos e ativos e usavam todos os dons do Espírito para salvar e salvar logo os seus irmãos. E salvaram. Claro que salvaram.
Eles estão aguardando também eles o dia da ressurreição. Já estão com o Senhor, já estão no céu com o Senhor, apenas aguardando o dia da ressurreição, como diz um pouco acima. E eu recordei isso ontem. No final do capítulo 4, até para você ler direitinho, vira a página anterior, capítulo 4, versículo 15. É na mesma carta. Está nesse contexto. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Leia comigo. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Deus quis, o Espírito Santo quis que eles criassem naquele povo uma expectativa tal que eles até aguardassem serem dos vivos quando o Senhor viesse. Sabendo que os que já tinham morrido em Cristo ressuscitariam primeiro e eles viriam depois. Só que não aconteceu, eles também morreram. E já faz quase 2000 anos que eles morreram. Mas por que os apóstolos usaram para com eles aquela urgência? Eles estão salvos, eles estão no Senhor. Os corpos deles, porque veja bem, os nossos corpos pertencem ao Senhor, assim como o corpo da esposa pertence ao seu marido, os nossos corpos pertencem ao Senhor. Morreram eles, não sei quem de nós morrerá antes da vinda do Senhor, mas os nossos corpos pertencem ao Senhor. E veja que beleza, assim como o Senhor ressuscitou, assim como Ele ressuscitou Maria, porque o corpo dela pertencia ao Senhor, o Senhor a ressuscitou e a levou já em corpo e alma para o céu. E lá já está o nosso penhor. Você sabe o que é penhor? Você sabe o que é penhor? Para garantir aquilo que você comprou, você põe um penhor, a gente chama de penhora. Está lá, está penhorado. Está lá o nosso penhor, a certeza de que também o nosso corpo ressuscitará. Mas eu até quero dizer, Maria não é exceção, Maria é a regra. O Senhor a ressuscitou logo. O Senhor a arrebatou logo para o céu, a levou para o céu, ela já está lá. Para que nós saibamos disso, qual é o nosso destino. Mas irmãos, o meu corpo, o seu corpo pertence ao Senhor, porque Ele é o esposo. O que você quer que o seu corpo apenas acabe comido pelos vermes? Se você quer, viva a vida dos mundanos. Mas o meu corpo pertence ao Senhor. E o seu? A quem pertence? Ao Senhor. Ao Senhor. Então, o Senhor quer para nós esse caráter de urgência, para que assim como os tessalonicenses receberam de Paulo esse caráter de urgência, e por isso estão salvos, viveram a vida no Espírito, estão salvos, aguardando apenas a ressurreição da sua carne, porque o corpo deles pertence ao Senhor. E vai ser muito bonito, né? Até vocês podem olhar essas gravuras que estão aqui ao nosso derredor, né? Nós encontraremos tessalonicenses e vão perguntar: de onde você é? Eu sou tessalonicense, daqueles que viveu no tempo de Paulo. Ah, muito prazer, eu sou o Padre Jonas, da Renovação Carismática, nos anos de 70, 90 e tal. Gente. Nós somos convidados a participar dessa linda aventura. E saiba disso, porque nós, igreja, perdemos esse caráter de urgência, é que ficamos uma igreja frouxa. Uma igreja mole. Uma igreja sem pujança. Uma igreja sem ardor. Uma igreja sem ousadia. E portanto uma igreja triste. Uma igreja para baixo. Uma igreja até mesmo negativa, infeliz, chateada, reclamando de tudo.
Não, meus irmãos, não, 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 não. Essa não é a igreja de Jesus. E veja então, eu só quis colocar o contexto para vocês, porque é assim. Veja o que Paulo disse no versículo 16. Não eram frasezinhas de recomendaçõezinhas soltas. Não, viveis sempre contentes. Tessalonicenses, e nós de agora, porque nós sabemos que seremos arrebatados, que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos depois também serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, porque o Senhor virá. Vivei sempre contentes, por mais problemas que você tenha, vivei sempre contentes. Mesmo que você encontre as maiores oposições para viver cristamente, para usar os dons, vivei sempre contentes. E por que viver triste? Enquanto o nosso destino é esse. Mas eu vou morrer daqui a pouco e o Senhor não veio ainda. Tudo bem, tudo bem. Primeiro você vai ser salvo, e segundo, o seu corpo pertence ao Senhor, e um dia também Ele ressuscitará. Eu digo a vocês, gente, não vai demorar muito para que isso aconteça. Quem tiver morrido vai ressuscitar, quem não tiver morrido vai ser transformado e arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Quando os anjos vierem, recolherem os fiéis, recolherem os escolhidos. Porque nós somos esses escolhidos. Então, vivei sempre contentes. Gente, os probleminhas da nossa vida, desculpe agora falar, são probleminhas mesmo. Probleminhas mesmo. Por que a gente viver ali, atrás desses probleminhas lá, né? Até olhando lá as formiguinhas dos problemas, e botando lá, e botando a cabeça também, né? E botando a cabeça, e botando a língua até naquilo. Para quê? Para quê? Enquanto o nosso destino é aquele, enquanto nós já estamos aguardando a vinda do Senhor, e nós, a nossa geração, já estamos aguardando a vinda do Senhor, esses probleminhas ficarão para trás. Onde é que estão os problemas do ano passado, hein? Onde é que estão os seus problemas do ano passado? Verdade ou não é? Não é verdade que passou rápido do ano passado para cá? E os problemas do primeiro semestre, antes do mês de julho, onde é que está? E os problemas de julho para agora, onde é que estão? Não foram todos embora, não foram que nem a água do rio. Gente, por que é que nós vivemos assim, tão preocupados, tão enredados nos problemas, tão amarrados nos problemas, tão sem ardor, tão sem ousadia, tão sem ânimo? Por causa dos probleminhas que nós... Claro, temos problemas, temos. Vocês pensam que o Padre Jonas não tem? Meu Deus do céu. Quer um pouco dos meus problemas? É. Tá vendo? Vocês não quiseram. Não é que a gente não tenha. E pergunta, como é que você tem uma cara assim tão boa? Porque eu sou um eleito, eu sou um escolhido. Eu estou cumprindo a minha parte, e ai de mim se não cumprir a minha parte, mas eu sei, lá está o meu tesouro, e Ele está guardando esse meu tesouro, claro que está. E esse corpo está sendo preparado para a ressurreição, gente. Ou ressurreição, ou então transformação. Ele vai ser transformado, ele vai ser ressuscitado. E não somente o meu corpo, mas eu vou ressuscitar. Claro, com um corpo glorioso, mas eu vou ressuscitar. A minha alma vai ressuscitar, o meu espírito vai ressuscitar, e eu estarei com o Senhor. Então, as favas dos problemas, chuta os problemas, deixa para lá. Daí São Paulo dizer a eles, não é uma recomendaçãozinha não, vivei sempre contentes. E contente é contente. A gente parece bobo, mas vive contente, não é verdade? É. E o pessoal acha que nós somos uns alienados, prefeitos alienados. Esse pessoal vive sempre contente, sempre rindo, sempre a paz de Cristo, né? E somos mesmo, porque é isso que o Senhor quer para nós, viver sempre contentes, orai sem cessar. E sem cessar é sem cessar, porque a gente sabe que o único jeito de a gente superar tudo isso é orando sem cessar. E podemos orar, e já sabemos que não é alienação, muito ao contrário, orai sem cessar, em todas as circunstâncias, dai graças, porque essa é a vontade de Deus, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. E aí chega a expressão, não extingais o Espírito. Ela está no centro, gente, porque ela é a principal.
Ela é a principal. O resto é moldura, mas a principal está aí. Não extingais o Espírito. Porque o que vai garantir de que o meu corpo, o seu e o seu corpo vai ser ressuscitado, a garantia de que eu vou ser ressuscitado, de que você vai ser ressuscitado, que nós nos encontraremos com o Senhor, é que sejamos realmente templos do Espírito e mais, que o Espírito esteja vivo e ativo em nós. Vivo e ativo em nós. Esta é a garantia. Então, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Porque enquanto o Espírito estiver se movimentando em mim, e como é que o Espírito se movimenta em nós? Pelos dons. Enquanto o Senhor me usar nos dons do Espírito, então estará acontecendo em mim, não somente energia, mas um gerador de energia. Sim, o Espírito Santo se movimentando em você, faz de você um gerador. Um gerador. E é isso, esta é a garantia. O Espírito Santo se movendo em mim, agindo através dos seus dons, é Ele que me dá a garantia de que eu serei ressuscitado, porque o Senhor me escolheu. Você conhece muito bem a expressão de Jesus, muitos são os chamados. Ele diz com pesar, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Todos são chamados, e realmente o Senhor quer que escolhidos sejam também escolhidos. Somente que aí cabe a nós. Você sabe que água parada cria bicho, não é verdade? E ao contrário, água movimentada produz energia e produz vida. E é isso que o Senhor quer. Interessante, nós passamos vindo para cá, ainda passando por dentro de São Paulo, vimos a tristeza do Tietê, lá naquela região onde as águas começam a ser tratadas. Que tristeza, meu Deus do céu. E o mau cheiro, né, que a gente sente ali naquela região do Tietê, onde eles fazem aquele processo de oxigenação para tirar um pouco da poluição do Tietê. É esse tal negócio. O mundo hoje, gente, faz de cada um de nós um outro Tietê. Faz. E o único jeito de nós escaparmos da morte, porque você sabe, aquelas águas estão partindo para a morte, é termos o Espírito vivo e ativo em nós. E como é que o Espírito se faz vivo e ativo em nós? Pelos dons, pelos dons, pelos dons. A nossa oxigenação acontece através dos dons. Nós e toda a igreja precisamos ser movidos pelo Espírito, em que os dons do Espírito estejam em ação em nós. É por isso que a frase central é esta: não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie de mal. E por quê? Porque está lá atrás. Porque, versículo 9, porque não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque diz lá no começo, a respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando os homens disserem paz e segurança, e deixa eu fazer um parênteses, o que mais a nova era está dizendo é que o Messias deles, que fiquem eles com um deles, que o Messias deles vai trazer ao mundo paz e segurança. Já viram isso aí por escrito e pregado, né? Então eles dizem mesmo que a coisa que o mundo não tem é paz. Até fazem o histórico. Olhem então, desde o começo, desde que veio o tal de Jesus Cristo na era de peixes, vejam todas as batalhas e os romanos, depois dos romanos, mesmo entre os cristãos, quantas batalhas, quantas guerras. Nunca o mundo ficou sem guerras. E olha os últimos anos, né, no nosso século, essas duas grandes guerras. E não somente houveram essas duas grandes guerras, mas as guerras continuam, as batalhas continuam em todos os cantos, são guerras, são guerrilhas. E olha agora a situação do mundo, mesmo depois da queda do muro de Berlim, mesmo depois da queda do sistema marxista, olha a situação em que está. E dizem eles, mas o Messias vai trazer a paz. E dizem também eles, hoje a humanidade não tem segurança, nesse tempo todo ela não teve segurança, mas mais do que nunca a humanidade não tem segurança, nós não temos segurança de sair de casa, não temos segurança de ficar dentro de casa, não temos, infelizmente. Então dizem eles, mas o Messias, o Maitreya, o Senhor Maitreya, quando ele vier, ele vai trazer
a paz e a segurança de que todos precisam, e também a segurança econômica, e a segurança na saúde, e a segurança nos transportes. Ele vai trazer a segurança. Só que você sabe que tudo isso é falso, é só aparência, é só um momento, é só aquele momento do domínio do príncipe desse mundo, e logo em seguida, o próprio Senhor. Veja, na nossa frente, depois da primeira carta, vem a segunda carta aos Tessalonicenses. Não é? E veja aí o capítulo 2, versículo 8. 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, logo na nossa frente assim. Então, o tal ímpio se manifestará, é o anticristo. Mas o Senhor o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda. Está aí claro. Então se manifestará o tal ímpio. Mas o Senhor Jesus, não é outro, o Senhor Jesus, ele tem um nome, ele tem uma história. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca. E veja, simplesmente com o sopro da sua boca. E o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio, desse anticristo, será acompanhada, graças ao poder de Satanás, veja bem, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Nós, porém, e veja bem, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio, leia comigo, desde o porquê? Porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. E pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De que festa você vai participar? Da festa de casamento de fulano de tal? Você vai participar da posse do próximo presidente do Brasil, que não sabemos quem vai ser. Você foi convidado, recebeu já um convite para participar e vai estar lá em Brasília para participar da tomada de posse do novo presidente do Brasil. Não, veja para que você foi convidado. 14, e pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para quê? Para tomarmos parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para tomarmos parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós somos convidados. Percebeu? Então, voltando, nós estamos lá, eu vivo fazendo parênteses, né? Quando os homens disserem paz e segurança, eles estão dizendo que esse anticristo, que Maitreya, os nomes todos que ele tem, trará paz e segurança, mas o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca. Vai ser uma coisa passageira, porque a paz que ele tem, ela é ilusória. A segurança que ele tem, ela é ilusória. Está aí tão claro, né? Quando os homens disserem paz e segurança, eu voltei a 1 Tessalonicenses 5, 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, e aí vem toda a nossa parte, nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos. Deus nos destinou, Deus já nos garantiu, já nos deu o penhor, que nós participaremos, basta sermos fiéis até o fim, nós participaremos da glória, do triunfo, da vitória do Senhor Jesus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa alegria. Então, gente, por tudo isso, por todas essas razões, o que Paulo diz é:
Não extingais o Espírito, não extingais o Espírito, não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. E eu até digo, basta isso para que tudo que está aqui, nesse trecho de Tessalonicenses, que até dá um certo medinho na gente, né? Deixa a gente meio temeroso. Para que tudo isso seja realizado e superado e que nós estejamos realmente participando da glória do Senhor, basta que nós não extingamos o Espírito. Basta isso. O próprio Espírito vai fazer todo o restante. Até mesmo a sua correção, retirar você do pecado, retirar você do erro. O próprio Espírito vai fazer. Derrubar você do cavalo, Ele vai fazer. Se for preciso, Ele vai fazer. Veja como é que começa essa primeira carta aos Tessalonicenses. Para você poder entender. 1 Tessalonicenses 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses 1. Versículo 4. Leia comigo 4. Sabemos, irmãos amados, de que sois eleitos. E você já entendeu o que é esse eleito. Não é um títulozinho, não. Você é um eleito, é escolhido. Tudo aquilo que eu falei até agora, eleito para quê? Para participar da glória do Senhor Jesus. Sabemos, irmãos amados, de Deus, que sois eleitos. Continua lendo agora 5. O nosso evangelho vos foi pregado, não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós pela vossa. Veja bem, o nosso evangelho não foi pregado, o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavras, mas com poder, e continua com o Espírito Santo e com plena convicção. Veja a nota lá embaixo, o versículo 5. Com poder, que quer dizer com poder? Com manifestações milagrosas de poder. Na própria nota da Bíblia da Ave Maria está aí a explicação. Então, quando Paulo diz, nosso evangelho foi pregado não somente com palavra, mas também com poder, que quer dizer com poder? Com manifestações milagrosas de poder, do poder de Deus. Com o Espírito Santo, que quer dizer com o Espírito Santo? Manifestado nos carismas extraordinários. Manifestado nos carismas extraordinários. Então, o nosso evangelho foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, isto é, com manifestações milagrosas de poder. Com o Espírito Santo, o que quer dizer? Manifestado com carismas extraordinários e com plena convicção. Foi assim que Paulo pregou o evangelho aos Tessalonicenses, e não só para os Tessalonicenses. Paulo pregou o evangelho assim em qualquer lugar. Lembra-se daquela vez que ele chegou em Éfeso? E em Éfeso já tinha passado aquele grande pregador, como é que ele chamava? Apolo. Apolo era um grande pregador. Tinha passado por lá o grande pregador Apolo. Somente que o próprio Apolo não estava sabendo bem dessas questões de ser cheio do Espírito Santo. Paulo chegou lá e encontrou uma boa comunidade, está em Atos 19, não precisa pegar agora não. Com o faro apostólico ele percebeu, esse pessoal é bom, mas falta uma coisa essencial. Gente, não era uma coisa boa que faltava não, falta uma coisa essencial. E logo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Só que se receberam o Espírito Santo, não é apenas receber o Espírito Santo. Vocês foram batizados no Espírito. Vocês receberam um derramamento no Espírito Santo. Vocês estão usando os dons do Espírito Santo. E disseram não, e nem sabemos disso. E como é que é? Paulo lhes explicou sobre o batismo de João, sobre o batismo de Jesus. E lhes explicou sobre o batismo do Espírito Santo. Impôs as mãos e aqueles homens todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi a manifestação? Começaram a orar em línguas e a profetizar. Veja comigo, se você tem dúvida, olha lá atrás, Atos 19, a gente gasta um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Atos 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. E aconteceu o que mais?
e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Gente, quando alguém é cheio do Espírito Santo, imediatamente começa a produzir energia. Na hora que você põe o gerador em funcionamento, o que acontece? Imediatamente começa a produzir energia, não tem por onde. Você pode ter um belo gerador daquele tamanhão, né? Mas está parado, não faz nada. Mas na hora que você põe em movimento, ou ligando a água, ou então se é a diesel, você dá aquela puxadinha, né? Dá um tranco para o motor poder pegar, ele começa. Aí começa. Você pode ligar o botão que a energia vem. Você conhece algum gerador que não gere energia? Se conhece, joga, ou manda consertar ou joga fora. Porque, gente, é aí que está, é isso que o Senhor quer para nós, e é isso que nós temos. Nós não temos apenas o Espírito, nós não temos apenas força, nós temos o gerador de força que é o Espírito Santo. Temos o gerador de poder, temos o gerador dos carismas em nós. O gerador dos carismas está em nós. Veja, o gerador dos carismas está em nós. Aquele que tem todos os carismas, aquele que é o que os carismas são. O Espírito Santo é o que os carismas são. Está em nós, habita em nós e quer se movimentar. Ele não quer apenas ficar parado, não, guardadinho ali dentro. Não, ele quer estar em movimento. E é isso que o Senhor tem para nós. E foi isso que Paulo entendeu. Foi isso que Paulo entendeu. Porque Paulo foi pego assim também. Não é mesmo? Jesus apareceu para ele. Está lá em Atos 9. Uma vez que viemos para Atos, vamos perder tempo com Atos. Desculpe, não é perder tempo. Lá no capítulo 9, Jesus aparece para Paulo, no caminho de Damasco. Interessante, só que Jesus não faz tudo que era preciso fazer. Manda que Paulo entre na cidade e lá um tal de Ananias vai resolver a questão com ele. Verdade ou não é? Depois Jesus aparece para Ananias e diz para Ananias que vá até Saulo. E Ananias morre de medo, né? Mas Senhor, ele é justamente o perseguidor. Está em Atos 9:13. 9:13. Ananias Atos 9:13. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, leia comigo: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, leia comigo: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Continua lendo. No mesmo instante, caíram nos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Nem tinha sido batizado, está vendo? Nem tinha sido batizado. Ananias foi, impôs as mãos, orou por ele, e as duas coisas aconteceram. Quais as duas coisas? Primeiro, recuperou a vista, não é? Então, no mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. E a segunda coisa que aconteceu, ficou cheio do Espírito Santo. O que disse lá em cima, Ananias, no versículo 17: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? 19: depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. E continua: demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio para cá para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Percebe?
Imediatamente. Paulo sabia bem disso. Ele não era nada sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, que maravilha. Por essa razão, caminhe um pouco para frente. Paulo teve também a experiência que quem o escolheu e quem o mandou para a missão não foi ele. Capítulo 13, Atos 13. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo, está ele aí no meio. Enquanto celebravam o culto ao Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes quem? O Espírito Santo. E o que ele disse? Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado, a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram e os enviaram. 4. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Gente, Paulo tinha esta experiência, não foi ele que se escolheu, nem foi ele que se enviou. Ele foi escolhido e foi enviado pelo Espírito Santo ali, quando, em palavra de profecia, o Senhor falou na comunidade. Por essa razão, onde Paulo ia, ele ia com os dons. Ele ia com os dons. Você anda um pouco para frente e encontra lá o capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Qual é o título que está no capítulo 16, versículo 16 também? Na prisão de Paulo e Silas. Não é? Capítulo 16, versículo 16. 16. Qual é o título? Prisão de Paulo e Silas. E você sabe muito bem, quando os dois foram presos, açoitados, colocados no cárcere, pés e mãos amarrados, e louvavam o Senhor. E porque louvavam o Senhor em plena meia-noite, o que aconteceu? Tremeu toda aquela cadeia. Rebentaram-se todas as correntes, abriram-se todas as portas, e eles ficaram todos livres. E mais ainda, o carcereiro já quis se matar, e Paulo disse, não se mate, estamos todos aqui, ninguém saiu da cadeia. Ele vai, conversa com o carcereiro, ele evangeliza o carcereiro fica entusiasmado, leva para a sua família, ele evangeliza a família também, batiza a família, e depois de fazer todo o serviço, daí que o carcereiro vai cuidar das feridas dele. Está escrito ou não está escrito? Está aí na sequência. Nem cuidou das feridas, e Paulo pouco se preocupou em cuidar das feridas dele. Para ele, as feridas, e veja, eles tinham sido açoitados, gente. Estavam em carne viva. As feridas eram um probleminha, que ele chutava longe. Depois eu vou cuidar da minha dor, depois das minhas costas em carne viva, depois eu cuido disso. Agora eu tenho que cuidar das almas salvas pelo sangue de Jesus. E evangelizou o carcereiro, e evangelizou a família dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E aconteceu. Depois disso, o carcereiro vai lá e cuida das feridas dele. Está aí ou não está aí? Está aí. Paulo tinha toda essa experiência. Agora ele caiu do cavalo no capítulo 17. Outra vez. Aí no capítulo 17, versículo 16, qual é o título? Pregação em Atenas. Agora em Atenas ele enfunou o peito. Eu vou a Atenas, fui convidado a falar no Areópago, onde falam os filósofos, onde falam os sábios. Então eu tenho que ir com argumentos humanos muito bem escolhidos. Paulo se preparou e tal, e viu um bom argumento. Eu encontrei na vossa cidade templos de todos os deuses, e encontrei lá uma estátua, lá um lugar, naquele enorme panteão daquele templo, onde não havia Deus nenhum, mas era escrito ao Deus desconhecido. Então começou Paulo, justamente é sobre esse Deus desconhecido em quem eu lhes venho falar. Ele é o Criador do céu e da terra. E até os vossos filósofos e os vossos poetas disseram isso. E Paulo foi floreando como um bom orador. E quando ele chegou em Jesus e falou da ressurreição, foi todo mundo embora. Te ouvimos na semana que vem. E Paulo ficou falando sozinho. Humilhado. Chateado. Vira a página. Capítulo 18. Qual é o título?
entrada de 1 ano e meio em Corinto. E começa de que jeito? Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Vamos para a carta aos Coríntios, então. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios. Vamos direto para o capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja bem, Paulo foi humilhado em Atenas. Lá ele quis usar a sabedoria humana e caiu do cavalo. Saindo de Atenas, disse lá os Atos, ele foi para Corinto. Como é que começa o capítulo 2? Também o título é Simplicidade da pregação do apóstolo. Se converteu, graças a Deus. Simplicidade da pregação do apóstolo. E como é que começa? Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever fazer coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio, continua, num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes, o quê? Uma demonstração do Espírito e do poder divino. Você viu lá, na carta aos Tessalonicenses, o que falou lá de demonstração do Espírito? A demonstração dos carismas extraordinários do Espírito. É ou não é? E depois do poder de Deus, o que explicou lá que é o poder divino, o poder de Deus? Os carismas próprios do Espírito Santo. É verdade ou não é? Então, como é que ele entrou em Corinto? Entrou em Corinto cheio de temor, mas entrou com a demonstração do Espírito, com os carismas do Espírito Santo e com o poder divino, com as manifestações extraordinárias do poder de Deus, do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E qual foi o efeito? Como é que começa a carta aos Coríntios? É na mesma página ao lado. 1 Coríntios 1, 4. 1 Coríntios 1, 4. Vamos lendo. 4. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados. Com quê? Com todos os dons. Os coríntios foram enriquecidos com quê? Com todos os dons. Veja bem, porque Paulo entrou não com persuasão humana, mas entrou lá até com medo, com temor, mas entrou, como disse o Dunga, ele estava sem nada, perdeu até a coragem do fracasso que ele teve em Atenas. Então entrou pobre lá, mas entrou com aquilo que ele tinha. E o que é que Paulo tinha? O poder do Espírito, os carismas do Espírito Santo. E o que ele usou? O poder do Espírito, os carismas do Espírito Santo. E qual foi o resultado? Os coríntios não somente se converteram, mas os coríntios ficaram homens de tal maneira cheios do Espírito Santo, que Paulo lhes pôde dizer: fostes contemplados com todos os dons. E continua, com os da palavra e os da ciência. 6. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. 7. Assim, enquanto aguardais a manifestação do Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Que versículo 7 lindo. Assim, enquanto aguardais o quê? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Não vos falta dom algum, não vos falta dom algum, porque Paulo entrou com eles assim, eles ficaram assim. Se você entra no seu grupo de oração assim, eles vão ficar assim. É que nós entramos com sabedoria humana, com meios humanos, com técnicas humanas, com planos humanos, e não entramos com os dons. E ficamos eternamente com aquilo. Os dons são para os líderes, os dons são apenas para o núcleo. Lá no núcleo nós praticamos mais ou menos, só que é mentira, viu?
Esse negócio de dizer que os dons são usados só no núcleo, só pode ser usado no núcleo, porque o bispo disse que só pode usar no núcleo, e o padre só deixa usar no núcleo, e tal, usamos só no núcleo, acaba nem no núcleo usando. Verdade ou não é? Acertei ou errei? Acertei de cheio. Daí não usa nem no núcleo. O núcleo fica aquela conversação, aquela resolução, quem vai, quem não vai, quem faz, quem não faz, que deu certo, que não deu certo. Gente igualzinho na política, igualzinho no comércio, igualzinho na indústria, igualzinho na empresa, igualzinho na pescaria, igualzinho até na zona de prostituição. Desculpa falar, mas é do mesmo jeito. É só falação, e não resolve nada. Pelo contrário, e você que é líder, você que é coordenador diocesano, você que é da equipe de coordenação, e se o seu coordenador não veio, covardia dele, mandou você e ficou lá, leva essa fita para ele e diz que o Padre Jonas mandou te dizer o que eu estou dizendo agora. Mostra para ele, veja aqui esse pedacinho, ele falou para você, eu estou falando para você, viu, coordenador, você que não veio, covardão, você que devia estar aqui escutando, o coordenador, a covardona também, devia estar aqui, escutando isso aqui. Mas estou falando para você agora. Escuta bem. Você é o primeiro a orar. Você é o primeiro a jejuar e se sacrificar para conseguir do seu bispo e do seu pároco a permissão para que em toda a sua diocese os dons possam ser usados livremente, para que aconteça na sua diocese como aconteceu em Corinto, bandidão, covarde, medroso. Estou te chamando desses nomes. Você até ficou escorado atrás de prestígio, atrás de poder. Você queria ficar bem com o bispo, você queria ficar bem com os padres, não perder o seu prestígio. Mas não buscou o prestígio de Jesus Cristo. Não buscou o prestígio dos seus irmãos que precisavam de todos os dons para serem como os coríntios. Você foi chamado pelo Senhor. Se foi chamado do Senhor, só se você usou de política para chegar no grau de coordenação. Então se arrependa, se converta, ainda é tempo, e comece a ser o ungido da sua diocese. Senão, meu filho, dá no pé. E eu estou dizendo para você, coordenador, escuta, mesmo você que não veio aqui, você que veio e você que não veio também, dizendo para você, se arrependa. Se não está disposto a se arrepender, dá no pé. Dá lugar para outro. Entende? Dá lugar para outro que está em tempo ainda, porque o Senhor está próximo. E a sua diocese precisa ser recuperada para o Senhor. E o único jeito dela ser recuperada para o Senhor é através dos dons do Espírito. Não tem outro jeito. Eu sei que talvez o bispo pode ser duro, mas que insistência você fez? Que diálogo você fez? Que vigílias você fez? O que você promoveu? E mesmo, o que você fez para que nos núcleos os dons fossem usados? Isso era permitido, por que você não incentivou que realmente isso acontecesse? Se você tivesse realmente incentivado isso, já teria acontecido a explosão. Porque, gente, ninguém aguenta a explosão do Espírito. Ninguém aguenta. Vocês acham que na minha diocese foi tudo fácil? Vocês conheceram o tia Laura, não conheceram? E conhecem a mim também. Gente, nós fomos massacrados na nossa diocese. Fomos proibidos de tudo. Tia Laura bem sabia disso e como ela sofreu. Certamente, onde ela foi, ela contou um pouco daquilo que a gente passou. Éramos proibidos de tudo. Hoje, não somente nós não somos proibidos. Mas o nosso atual bispo e o antigo bispo que antes estava na nossa diocese, os dois dentro da CNBB são os grandes defensores da renovação carismática, que vão à frente nas sessões da CNBB e dão testemunho. Desculpe, porque nós não fomos aquilo mole. Entendeu, não entendeu? Nós não fomos mole. Pelo contrário, nós como Paulo ousamos no Senhor. E gente assim, água mole e empedradura tanto bate até que fura. E saiba, os nossos bispos, eles são inspirados. É que eles foram mal informados e às vezes são mal assessorados por pessoas que estão ao redor deles.
Mas quando os bispos são informados direitinho, eles são ungidos, eles receberam a unção do Senhor, receberam. O bispo da sua diocese é ele, não é você e nem eu. O próprio Espírito Santo cuida disso. É que nem a água, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que passa a barreira e cai mesmo. Não tem por onde, o Espírito vai. Mas é que você, coordenador, você, equipe diocesana, você precisa fazer a água subir, 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 subir. Tudo o que é permitido você tem que fazer subir, subir. Aproveita o que é permitido e não fica apenas brigando pelo que não é permitido. Vai subir, vai subir, vai subir. Essa água vai superar a barreira e vai cair, e os frutos virão, e você vai ver, tudo vai ser mudado, tudo vai ser mudado, tudo vai ser mudado. Mas cabe a nós que estamos à frente. Cabe a nós que estamos à frente. Eu quero continuar argumentando com você, porque veja bem, em geral nas nossas dioceses, nós nos acomodamos, nós não, mas em geral as nossas dioceses se acomodaram naquilo, bom, só pode usar os dons no núcleo, tudo bem. Já faz 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, que isso ficou como norma e continua igual. Puxa vida, que Espírito Santo fraquinho, hein, meu Deus do céu. Será que ele não pode superar? Claro que pode superar, nós é que não superamos. E continua raciocinando. Gente, quem é que precisa do poder do Espírito Santo? É o pessoal do núcleo? Precisam também, claro. Mas é o coitadinho do nosso irmão que vem para o grupo de oração. Despedaçado, de coração despedaçado, de alma despedaçada. Marcado pelo pecado, cheio de contaminações, verdade não é? Cheio de problemas, procurando uma tábua de salvação. Que muitas vezes chegam no grupo de oração, já tentaram tudo, até foram em centro, foram em terreiro, 1000 coisas eles buscaram, e graças a Deus caem no grupo de oração. Então, quem é que precisa ser atingido pelos dons? São esses nossos irmãos. São esses nossos irmãos, porque os dons, gente, não é brincadeira carismática, não. Os dons são ferramentas, são instrumental de médico para pegar esses nossos irmãos acidentados na estrada da vida, igualzinho àqueles que eu encontrei na Dutra, onde nós estamos. Acidentados e gravemente feridos. São esses nossos irmãos que precisam do instrumental dos dons espirituais. E se não forem os dons, eles não conseguem sobreviver. Gente, os dons são questão de sobrevivência dos nossos irmãos. Então, é no grande grupo de oração que os dons precisam ser usados. Já é antiquado, gente, é coisa muito antiquada já, e você, coordenador, está totalmente superado se continuar com aquele negócio ainda, que os dons são somente para dentro do núcleo e não pode ser usado em salões, em igreja. É ao contrário, claro, tudo deve ser feito. Se você não ganhou esse tempo todo, agora tem que começar tudo de novo. Mas a meta a chegar é esta, onde uma igreja cheia, até mesmo uma catedral cheia, lá nós usemos os dons e os dons todos. E já é ultrapassado esse negócio que vai escandalizar. Escandalizar o quê? Se na novela das 7, eles passam sessão espírita todas as noites nas nossas casas do Brasil inteiro, verdade não é? Então os dons espirituais vão escandalizar? Vos surpreenda como ladrão. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Veja bem, São Paulo está dizendo claro, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não sabemos, porque as forças do mal estão aí, e os homens estão organizados, por um lado, para fazer do Brasil um país espírita, e é verdade. Eles têm inclusive toda a força para isso, estão fazendo. Usando inclusive dos grandes meios de comunicação, como as nossas televisões, e usando o grande meio na televisão, que é a novela. E por outro lado, estão outros querendo fazer do Brasil um país protestante. E tem força, e tem dinheiro nacional e dinheiro internacional para fazer isso. Estão fazendo. E usando música, e usando conjuntos, usando bandas, usando rádios para fazer isso. As universais do reino de Deus estão em quase todas as nossas cidades. E não somente eles, todos os outros tipos estão lá. Para quê? Para uma intenção definida de fazer do Brasil um país protestante. E entre uma coisa e outra estamos nós. Eles têm poder. O poder do dinheiro, o
poder da persuasão, o poder até mesmo dos meios de comunicação. Mas o Senhor já disse, nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito é que se fará esta obra. Como o Dunga disse, Pedro não tinha nada, nem ouro nem prata, nenhum poder, nem ouro nem prata ele tinha, mas ele tinha o Espírito Santo e usou o Espírito Santo. Nós, Igreja Católica, estamos sendo chamados, convocados pelo Senhor para viver a ousadia de Pedro, porque nós estamos com Pedro, e a Igreja Católica se firma em Pedro, o mesmo Pedro que fez isso lá no templo em Jerusalém, não era outro Pedro. E a Igreja Católica está firmada em Pedro e precisa ter a coragem de Pedro e usar os meios de Pedro. E qual foi o meio de Pedro? É isso: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons do Espírito. Meu filho, levanta-te e anda. E o aleijado levantou-se e Pedro imediatamente já pregou o querigma em cima. A verdade não é? Foi preso, foi ameaçado, foi proibido, mas falou, curou e falou. E ninguém parou Pedro. Alguém parou Pedro? Ninguém parou Pedro. Nem Paulo, nem ninguém. Nem ninguém. Nos tem parado porque eu digo aquilo, somos mole. Mas mole mesmo. Mole mesmo. Nos acostumamos nas poltronas e daquelas poltronas mesmo que amolece tudo mesmo. Gente, está na hora de sermos sóbrios e vigilantes, atentos, sentinelas de Deus. Porque veja, essa Corinto para onde foi Paulo, não era moleza. Vai para frente, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Veja aqui o feitio dos coríntios, como é que eles eram. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Paulo encontrou uma caterva assim, gente. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e o que mais? E pelo Espírito de nosso Deus. Aqueles homens eram desse naipe aqui que você encontrou. Mas foram transformados, porque Corinto era uma cidade devassa, uma cidade portuária de muito dinheiro e também de muita sensualidade, de muito prazer, mas ao mesmo tempo de muita corrupção. E foi lá que Paulo entrou, mas entrou com a pobreza de si e com o poder de Deus. E não somente as maravilhas aconteceram, mas todos eles de tal maneira ficaram cheios do Espírito Santo que não lhes faltava dom algum. Não lhes faltava dom algum e os coríntios viviam desse jeito. Se a sua diocese é uma Corinto, certamente está nessa base. O naipe que Paulo apresentou tem na sua diocese? Tem entre os batizados? Se tem, hein? Se tem. Nós somos convocados, nós que somos da igreja firmada em Pedro, a usar isso. E não tenhamos medo, gente. Daí, nem o Brasil será um país espírita, nem o Brasil será um país protestante. Mas será um país como ele nasceu. Como é que nasceu o Brasil? Como terra de Santa Cruz, onde a primeira coisa que aconteceu foi a celebração de uma missa. E eu lhes digo, é por isso que o Senhor inspirou a ofensiva nacional. Você está entendendo o porquê da ofensiva nacional? Está entendendo o porquê das secretarias? É para isso, gente, é para essa meta, para que não pela força, eles têm força, nem pelo poder, eles têm poder. Tem poder do dinheiro, tem poder dos meios de comunicação, tem poder de conjunto, tem poder. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito é que se fará esta obra. E nós somos os agentes desse Senhor Jesus. Nós somos os continuadores de Pedro. Estamos firmados numa igreja firmada em Pedro. Nós somos os continuadores de Paulo. E não podemos dar para trás.
Muito ao contrário, muito ao contrário. Senhor, eu não quero extinguir o teu Espírito. Repete comigo: Senhor, eu não quero extinguir o teu Espírito. Eu não posso extinguir o teu Espírito. Eu não posso extinguir o seu Espírito. Eu não vou extinguir o teu Eu Espírito. não vou extinguir o seu Espírito. Pelo contrário, Pelo contrário, eu vou abrir todas as barreiras. eu vou abrir todas as barreiras. O Senhor me chamou para isso, O Senhor me chamou para isso, para que o teu Espírito venha fluir, para que teu Espírito venha fluir, jorrar como um rio, jorrar como um rio, para renovar todas as coisas. para renovar todas as coisas. Senhor, eu não vou extinguir o teu Espírito. Senhor, eu não vou extinguir o seu Espírito. Se eu estou extinguindo, Se eu estou extinguindo, tira-me da frente. tira-me da frente. Como se tira uma pedra. Como se tira uma pedra. Tira-me da frente. Tira-me da frente. Mas eu quero até sair da frente, Eu quero até sair da frente, para que teu Espírito possa jorrar livremente. para que teu Espírito possa jorrar livremente. Enquanto me quiseres na frente, Quando me quiserem na eu estou aí eu estou aí para facilitar para facilitar que teu Espírito Santo jorre que teu Espírito Santo jorre e a igreja se torne e a igreja se torne una, santa, católica e apostólica, santa, católica e apostólica, como o teu Espírito quer. como teu Espírito quer. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando de pé bem devagar. E é um momento muito importante. Convido até você se levantando e já chegando mais próximo do irmão, pegando na mão dele. Uma vez em casa, eu levei uma batida muito forte na perna. Eu lembro que o único remédio que tinha em casa era pomada de cavalo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.